Nada lhe faltava. Na hora da fome, tecia um lindo peixe, com cuidado de escamas. E eis que o peixe estava na mesa, pronto para ser comido. Se sede vinha, suave era a lã, cor de leite, que entremeava o tapete. E à noite, depois de lançar seu fio de escuridão, dormia tranquilo. Tecer era tudo que fazia. Tecer era tudo que queria fazer. Alô, pensantes, sozinha aqui. Eu me chamo Laurisa Maurício, sou professora de língua portuguesa, formada pela UFC, hoje sozinha, para conversar com vocês sobre o conto A Moça Tecelã, de Marina Colasanti. Antes da gente começar com o resumo do conto, as coisinhas básicas, né? Se inscreva, compartilhe, curta, comente, para que esse vídeo chegue a mais pessoas. O conto que nós vamos ler hoje é da autora Marina Colasanti. Ela é uma autora que nasceu em 1937, na cidade de Asmara. Em 1948, transferiu-se com a sua família para o Brasil. Ela é casada com o escritor Afonso Romano de Santana, ingressou no Jornal do Brasil, dando início à sua carreira de jornalista. Ela teve alguns prêmios e ela traduziu muitas obras da literatura universal. Entre os prêmios está o Jabuti, Câmara Brasileira do Livro e Portugal Telecom. O conto que nós vamos ver hoje, ele é um conto de fadas contemporâneo, um conto de fadas moderno. Ele trata a história de uma moça que tecia, uma moça tecelã, que tudo que ela desejava era só ela colocar no tapete que acontecia. Ela começa a tecer os seus desejos e seus sentimentos. Dias, noites, céu, pássaros, flores, até que um dia ela se vê sozinha e tece um marido para ela. E esse marido, quando ela está tecendo, ela tece apenas com as características físicas. Quando esse marido chega, ele acaba sendo o oposto dela. Por quê? Porque já que ela tecia sentimentos e sensações, ele se volta a tecer bens materiais depois que ele descobre o poder do tear dela. E aí ele começa a fazer exigências. Até que um belo dia, ela cansada, triste, resolve destercer o marido. Ou seja, voltar a ficar sozinha. O ponto a gente vai tratar hoje justamente sobre essas dualidades que permeiam o conto inteiro, principalmente quando a gente leva em consideração a moça tecelã e o marido. As dualidades que estão presentes no conto, ela trata à primeira vista de uma mulher independente versus uma mulher apaixonada. No passo em que ela está sozinha, independente, ela constrói sonhos, ela se basta para si, ela não precisa de mais ninguém. E essa mesma mulher independente consegue perceber a interferência negativa do marido e ela mesma resolve o problema. No entanto, durante o meio do conto, aparece a mulher apaixonada. A mulher apaixonada que faz os gostos do marido, a cega de amor, a que vive, que é um tema bem recorrente em todos os contos que a gente, em quase todos os contos que a gente tem visto por aqui, uma relação abusiva. Quando ela tece o marido que deita nos braços dele, ela sonha com uma casa simples e uma família. O marido já não quer saber de família, ele só quer saber de enriquecer. E aí ele começa a achar que a casa é simples demais e aí pede uma casa maior. Acha que a casa maior ficou desconfortável e aí pede um palácio. Quando esse palácio é concluído, ele coloca a moça tecelã no quarto mais alto da torre mais alta. Ou seja, o isolamento. Ninguém pode ver o poder desse tear, só ele pode usufruir dele. É interessante falar que ela tece esse marido meio que por uma imposição da sociedade, de que uma mulher sozinha, ela não tem valor. Ela precisa ter um marido, ela precisa estar casada, porque a sociedade só respeita uma mulher se ela estiver casada. Só que quando ela vai tecendo esse marido, como já foi dito, ela tece as características físicas desse marido, como está no conto, nesse trecho. E aos poucos seu desejo foi aparecendo. Chapéu emplumado,
rosto barbado, corpo aprumado, sapato engraxado, estava justamente acabando de entremear o último fio do ponto do sapato quando bateram a porta. A outra dualidade presente nesse conto é a afetividade versus o valor material. Ela tece o que é necessário para ela viver. Ao tecer, ela vai brincando com as estações do tempo. Quando está muito frio, ela vai ter um sol para aquecer. Quando está outono, as flores que estão murchando, ela vai tecendo novamente. Então, ela tece apenas o necessário para comer, apenas o necessário para viver, e ela vive numa casa simples. E quando ela tece, quando ela pensa em tecer o marido, ela pensa justamente nessa afetividade, de estar sozinha e precisar de alguém para constituir uma família, ter filhos. O marido, pelo contrário, ele vai pensar apenas nos bens materiais. Primeiro uma casa maior, depois um palácio, e um palácio não um palácio qualquer, com pedras, pratas, ouros e estribarias, cavalos, criados. O terceiro ponto é a autonomia versus a submissão. Ela começa a tecer apenas os seus próprios desejos no começo do conto. Quando ela tece o marido e por amor a esse marido, quando entra essa mulher apaixonada, ela começa a tecer apenas os gostos do marido. Quando a gente viu na epígrafe, ela sempre diz, é uma frase que vai ser recorrente durante todo o texto, tecer era tudo que eu fazia, tecer era tudo que eu sabia fazer. E quando ela começa a se dar conta dessa relação abusiva do marido, ela começa a tecer e entristecer. Então ela se dá conta de que estar sozinha, para ela, é a melhor coisa. Por que a gente fala de um conto de fadas contemporâneo? Porque os contos de fadas de antigamente, aqueles primeiros contos de fadas que nós tivemos acesso, as mulheres precisam de um homem, de uma figura masculina para salvá-las. Elas estão inertes, esperando que este homem apareça para que, enfim, elas casem, tenham um filho e vivam felizes para sempre. Esse se configura como um conto de fada contemporâneo porque é a própria mocinha, é tanto que ela não recebe nome, ela continua como moça. A própria mocinha decide o final da vida dela. Tá, eu não quero mais isso. Chega, eu vivia melhor na minha casinha simples e sem marido. Eu vou viver só. E aí a gente vê essa decisão dela em dois trechos do conto. O primeiro e pela primeira vez pensou em como seria bom estar sozinha novamente. O outro trecho desta vez não precisou escolher linha nenhuma. Segurou a lançadeira ao contrário e jogando-a veloz de um lado para o outro, começou a desfazer o tecido. E a partir daí, ela começa a desfazer o palácio, os criados, os cavalos, a estrebaria, o ouro. E o último ponto que ela desfaz é o marido. Quando ela começa a desfazer todo o conforto, o marido sente a cama dura e quando ele pensa em levantar, ela já tem destecido os pés dele. E aí ela volta no final. Atenção, spoiler, quem não leu o conto. No final ela volta a ser feliz e a tecer alegremente. Esse conto também dá vazão para um outro ponto de análise, que é a metáfora da reconstrução ou da desconstrução. Ou seja, ela constrói a vida dela do jeito que ela quer, do jeito que ela imaginava. Quando ela chega em determinado ponto que ela vê que essa vida não é mais o que ela quer, ela desfaz e recomeça. Então, fica aí uma lição para que a gente não tenha que terminar o tecido até o fim, porque começou. A gente pode parar no meio, desmanchar e reescrever a nossa história. Gente, espero que vocês tenham gostado. Não sei se volto, mas volto. Beijos. A gente vai começar primeiro com as coisinhas básicas de youtuber, né? Para compartilhar, para curtir, não sei o que vocês vão dizer. Comentar.
Ai, é muito difícil, bota esse bicho um pouquinho mais pra frente pra mim, eu tô suando, pencas, horrores. Eu não quero mais fazer isso sozinha, não.